Muito obrigado, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras. Eu recebi com bastante tristeza uma notícia agora há pouco e pensei, senhor presidente, de não protocolar um voto individual de pesar. Estou propondo que nós protocolamos um voto conjunto do Legislativo caxiense de pesar ao professor Lozano. Mário Antônio Lozano faleceu agora, questão de 30, 40 minutos atrás. Foi professor de tanta gente neste município, né? Foi professor de educação física no Colégio do Carmo por muitos anos. Professor no Colégio Santa Catarina, no Cristóvão de Mendonça. Foi diretor de esportes do Recreio da Juventude por muitos anos e lá promoveu a inserção social e o desenvolvimento de jovens, assim como nos colégios onde passou, através do esporte. Uma figura que marcou a história, não só do esporte, mas da cidade de Caxias do Sul. Parte, vereador. O professor Lozano foi o primeiro diretor do Departamento Municipal de Esporte e Recreação, o DEMER. À época o prefeito era o Mário Ramos. E o professor Lozano foi um dos idealizadores do ginásio municipal Pedro Carneiro Pereira. Isso que eu ia falar. Vereador Edson, tem a parte. Vereador Guila Sebem, quero me somar a esse voto de pesar. E iria lembrar a todos nós justamente do DEMER no Pedro Carneiro Pereira. No tempo do movimento estudantil secundarista, isso ali no final dos anos 80, no início dos anos 80, ensino na época segundo grau, nós tínhamos muito competições entre as escolas. E hoje já não se tem esse tipo de competição tão aflorada como nós tínhamos antigamente. Cristóvão, Santa Catarina, Imigrante, Emílio Meyer, Guarani, né? E as competições elas eram centralizadas ali no Pedro Carneiro Pereira. Então quero me somar. Eu até inclusive estava saindo, tem uma pessoa que quer falar comigo ali fora da sessão. Voltei porque fiquei surpreso, embora nós sabemos que esse é um destino de todos nós iremos, alguns vão antes, mas enfim, para prestar essa solidariedade e na pessoa do Lozano, né? Certamente nesse momento a gente lembra todos os professores de educação física que fizeram esse colegiado com ele. Então, muito obrigado, vereador Guila Sebem, me soma ao seu voto. Obrigado, vereador Edson. Vereador Washington, por gentileza. Obrigado, vereador Guila. Eu não sei até se o senhor sabe, eu protocolei o voto de pesar do falecimento do professor Lozano, mas gostaria que também, se pudesse, até retiraria para que todos também participassem desse voto de pesar. E com certeza nós perdemos aí um ícone na educação física, no esporte caxiense, né? Ele tanto iniciou com tantos esportistas aí hoje que hoje são peladeiros, que já são também de idade e que participaram, iniciaram o esporte, a educação física com o professor Lozano. Então, Caxias do Sul e o esporte caxiense e a educação física caxiense hoje está de luto por essa tristeza, para o nosso professor Lozano, nessa perda tão importante que nós tivemos. Então fica aqui meu registro também de pesar para o nosso professor Lozano. Obrigado, vereador Washington, inclusive pela sua sensibilidade de compreender da retirada de um voto individual, para que a gente protocole um voto conjunto de todo o Legislativo caxiense, se assim os colegas vereadores estiverem de acordo. O vereador Adelino Teles. Também queria me somar ao voto, porque quando o Lozano era diretor, eu começava a minha vida pública na Prefeitura de Caxias do Sul. Então eu conheci ele bem, cheguei a trabalhar junto com ele, então eu quero também me somar a esse voto e tenho certeza que os nobres pares vão fazer da mesma forma, se somar junto. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Adelino. Vereador Jason Barbosa. Vereador Guila, acredito eu, em nome da bancada PDT, se me permite, meu líder, Pedro Inserte, eu hoje à tarde encontrei o vereador
Washington, que foi secretário de Esporte e Lazer, o ex-secretário de Esporte e Lazer e vereador dessa casa, Felipe Guimaraes, outro ex-secretário de Esporte e Lazer e também vereador dessa casa. E nós nos encontramos lá, vereador Washington, num ambiente fantástico. Tenho certeza que quem Vossa Excelência dá os pêsames fica homenageado em saber que em Caxias do Sul nós temos hoje 52 academias da melhor idade sendo instaladas, e hoje foi lá num projeto da Lefam maravilhoso, onde os idosos são atendidos. Então, educação física, exercício físico, e quem atua nessa área, por isso que eu citei os ex-secretários, e cito o atual também, sabe da importância. E ele atuou em Caxias do Sul como visionário, como um sonhador. E muitas coisas que ele sonhava, devagarinho, foi sendo implantado em Caxias do Sul, e algumas nem tanto. Então, fiz questão de lembrar isso, porque me emocionei hoje em ver todas aquelas pessoas idosas percebendo que o exercício físico e o investimento público, ele é primordial, principalmente para os que mais precisam. E quem que mais precisa? A nossa comunidade. Obrigado, vereador Jaison, vereadores, pelos apartes. E como temos alguns minutos ainda para votos de congratulações e pesar, eu vou me permitir, presidente, uma breve leitura de um pouquinho do que o professor Lozano, eu não vou dizer significou, eu vou dizer significa, porque ele deixa a sua passagem terrena aqui conosco, mas ele fica para a história. Um pioneiro do esporte caxiense. O professor exibe alguns dos troféus que recebeu como reconhecimento do trabalho. É difícil imaginar como seria o esporte de Caxias do Sul sem a participação do professor Lozano. A partir de meados da década de 50, quando começou a trabalhar na área de educação física, ele teve influência em inúmeros avanços. Trouxe o futsal e o handebol. Foi o primeiro presidente do Conselho Municipal de Desportos, um dos pioneiros na organização dos Jogos Intermunicipais do Rio Grande do Sul, os JIRGs, que tiveram em Caxias do Sul a edição inaugural em 1967. Para que se tenha uma ideia de como ocorreu a competição, os atletas ficaram alojados no prédio onde hoje se localiza a prefeitura. A natação ocorreu no Lago do Palermo, na BR-116. E o atletismo foi realizado no quartel do 3º Grupo de Artilharia. Já algumas competições de quadra foram no Cristóvão de Mendonça e o basquete no Parque Getúlio Vargas dos Macaquinhos. Mas a influência de Lozano está longe de parar por aí. Ele esteve presente na conclusão do ginásio Pedro Carneiro Pereira, no Parque Getúlio Vargas. Coordenou a construção do estádio municipal, num local onde foi necessário quebrar muitas pedras. Como professor, ele trabalhou com inúmeros jovens que se tornaram lideranças políticas, empresariais e de serviços. Ele brinca numa das entrevistas que ele deu ultimamente: hoje faço check-ups regulares com 7 médicos, todos foram meus alunos. No apartamento onde residia na 18 do Forte, colecionava inúmeras fotografias, recortes de jornais, troféus, medalhas, que representam uma parte do trabalho e do reconhecimento da sociedade caxiense. Estava aposentado, aqui na época da reportagem, aos 74 anos, usando parte do tempo para reunir material que embasaria um livro que eu desconheço. Vamos consultar a família se avançou. Depois de uma contribuição tão grande, ele observa e faz comentários sobre a situação esportiva do Estado, sobre a situação esportiva do município de Caxias do Sul. Então, colegas vereadores, eu peço desculpa pela emoção, mas a gente passa por diversos professores ao longo da nossa vida, diversos, no colégio, na faculdade, na escolinha, nas escolas de esporte, escolas culturais, musicais, enfim. Mas o professor Lozano, quem passou por ele, foram milhares e milhares de caxienses, levaram a marca do professor Lozano. Eu nunca esqueço dele com um apito na boca, e o apito tinha uma cordinha. E quando nós aprontávamos coisa de criança, ele vinha e nos dava uma chicotada, não machucar, só uma chamada de atenção com aquela cordinha do apito, e o treino voltava tudo para a normalidade. Então, que os familiares do professor Lozano recebam deste Poder Legislativo, se assim me permite, presidente, falar, toda a nossa consideração, toda a nossa homenagem, todo o nosso reconhecimento
de um homem que fará muita falta para a nossa sociedade, mas também construiu muito e deixou muita herança aqui para o nosso povo, sempre em prol do desporto. Muito obrigado, senhor presidente.